Fala investidor, começou a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2026 e neste vídeo irei comentar os resultados da BB Seguridade que acabaram de ser divulgados e que, por sinal, veio melhor do que o mercado estava projetando. Também irei trazer as estimativas e projeções de dividendos para esse ano e calcularei na prática o preço justo com base nesses dividendos projetados. Seja bem-vindo ao canal Analista 1Invest. Então aqui está a demonstração de resultados resumida da BBSE e ela é uma holding com participação em várias empresas. Então temos a Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap, Brasil Dental e a BB Corretora. E somando essas participações, a BBSE alcançou no primeiro TRI de 2026 2,2 bi. O que foi um aumento de 10,6% frente ao mesmo período de 2025. Além disso, note que o que tem mais representatividade no resultado da BBSE é a Brasilseg, que é o braço de seguros, a Brasilprev, com o braço de previdências, e a BB Corretora, que gera receita de corretagem com a distribuição de produtos da BBSE. Além disso, o lucro líquido gerencial do período alcançou 2.219,9 milhões, o que foi um aumento de 11,2% frente ao primeiro TRI de 2025, mas uma queda de 3% se comparado com o quarto TRI de 2025, mas sazonalmente o quarto TRI costuma vir mais forte, então temos que comparar trimestre contra trimestre olhando o mesmo período. E um ponto bem positivo, observem que todos os segmentos da empresa cresceu frente ao primeiro TRI de 2025, menos a Brasil Dental, mas ela tem pouca representatividade no resultado da empresa, de 0,2% a 0,3%. Então, a BB Seguridade alcançou 2,2 bilhões no primeiro TRI de 2026, 11,2% de aumento, e os principais fatores que contribuíram para o crescimento foi impulsionado pela alta de resultados financeiros, com a redução do custo de passivo e melhora da eficiência operacional na Brasilprev, incremento do resultado financeiro na Brasilcap e também aumento do resultado financeiro na BB Corretora, além de maiores receitas de corretagem. Já na Brasilseg, estabilidade do prêmio retido, e esse ponto é como se fosse a receita líquida da seguradora e também melhora da sinistralidade. E aqui embaixo nós podemos ver o histórico de lucro líquido normalizado por trimestre. E se olharmos para o lucro normalizado, que exclui os impactos do descasamento temporal do IGPM, e esse ponto aqui impacta o passivo da BBSE, temos um lucro na faixa de 2 bilhões. E um ponto que surpreendeu o mercado positivamente é que o resultado operacional, não decorrente de juros, cresceu. Então, tivemos uma melhora tanto olhando para o primeiro TRI de 2025, de 1,3%, quanto em relação ao quarto TRI de 2025, de 1,7%. E reparem que o guidance da empresa para 2026 estava indicando um resultado operacional não decorrente de juros de menos 7% a menos 3%. E nesse trimestre houve crescimento de 1,3%. Então esse ponto surpreendeu o mercado positivamente. Já em relação às reservas de previdência da Brasilprev, o guidance estava indicando 8% a 11% e a BBSE entregou 10,9%. Então ficou na banda superior do guidance, também um ponto positivo. Já um ponto negativo foi em relação aos prêmios emitidos da Brasilseg, porque o guidance indicava o intervalo entre menos 3% e 2%, e a BBSE entregou menos 2,3%. Então esse ponto aqui foi negativo. Além disso, o resultado financeiro nesse trimestre foi de R$500 milhão, o que representou 22,8% do lucro líquido. E ele cresceu 58,5% em relação ao primeiro TRI de 2025. E isso é devido a principalmente a alta da taxa Selic e também redução do custo do passivo da Brasilprev.
E se eu não me engano, no caso da Caixa Seguridade, a representatividade do resultado financeiro em relação ao lucro líquido fica cerca de 27% a 30%. Então acaba ficando levemente superior ao da BBSE. Já esse slide aqui é muito bom e eu retirei da apresentação institucional da BBSE, que você encontra no site de relação com investidores da empresa. E aqui nós podemos ver a evolução do lucro líquido desde 2014 até 2025. E perceba que em 2014 a BBSE lucrava 3,2 bi, 3,9 bi em 2015, 4 bilhões em 2016 e em 2025 ela entregou um lucro líquido de 9 bilhões. Então percebam a evolução substancial. Além disso, a BBSE cria valor para os acionistas porque percebam aqui o custo de capital e o valor econômico adicionado em azul. E esse custo representa cerca de 13,6% do lucro da empresa. Então, a BBSE gera valor para os acionistas. Além disso, o crescimento médio do lucro de 2014 a 2025 foi de quase 10%. E, além disso, a BBSE distribuiu 61,6 bilhões de dividendos desde o seu IPO, o que representou 1,8 vezes o seu valor de mercado e entregou um retorno de 454%, enquanto o IBOV 194% nesse período. Outro ponto, em 2025, a BBSE distribuiu 8,7 bilhões de dividendos, o que representou um payout de 96% do lucro. Mas se olharmos para a média, foi de 89,7%, de 2013 a 2025. Já nessa tabela, eu trago as minhas projeções em relação à BBSE para 2026 e eu refiz as minhas estimativas, mas mesmo assim eu estou sendo conservador, porque o mercado em geral projeta um lucro superior a esse que eu estimo de 8 bi 650 milhões, mas eu prefiro ser conservador e ir ajustando o lucro projetado à medida que a empresa for entregando os resultados. Além disso, tanto o mercado em geral e também os próprios executivos da BBSE esperam uma queda no lucro para esse ano frente a 2025, porque em 2025 ela reportou um lucro de 9 bilhões, então é esperada uma queda para esse ano e uma recuperação gradativa para os próximos anos. Então, se pegarmos esse lucro projetado e dividir pelo número de ações em circulação, chegaremos no lucro líquido por ação, LPA, de 4,46. E considerando um payout de 88,5%, e nós vimos que a média da empresa desde 2013 foi de 89,7%, e em 2025 o payout foi de 96%, mas aqui eu preferi ser conservador e considerar 88,5%. Então, com essas premissas, temos um dividendo projetado, DPA, de 3,94. E dividindo pela cotação no momento que eu estou gravando o vídeo, temos um dividend yield projetado de 11,4%. Então, note que mesmo com essas premissas de certa forma conservadoras, temos um dividend yield projetado acima de 11%. O que acaba ficando entre os maiores yields das empresas da nossa bolsa. Outro ponto em relação aos dividendos do primeiro semestre, e aqui entra o primeiro TRI mais o segundo trimestre, temos o anúncio que a BBSE costuma divulgar, olhando para o histórico da empresa, em junho. E esses dividendos referente ao primeiro semestre têm data com para agosto, olhando para o histórico da empresa. E o pagamento é rápido após a Datacom, no mesmo mês. Já em relação aos dividendos do segundo semestre, que pega o terceiro e o quarto TRI, eles sempre são pagos no ano seguinte. Então, em relação aos dividendos do primeiro semestre, que pega o primeiro TRI
mais o segundo TRI e considerando esse lucro reportado no primeiro trimestre de 2026 de 2 bilhões 220 milhões e projetando uma queda para o segundo TRI de 1 bilhão 980 milhões, temos um lucro líquido esperado para o primeiro semestre de 4 bi e 200 milhões. E se dividirmos pelo número de ações em circulação, chegaremos no LPA de 2,16, considerando um payout de 88,5%, DPA, dividendo por ação, de 1,91%, 5,5% de dividend yield, considerando a cotação de 34,45%. E repare que se considerarmos apenas esse dividendo do primeiro semestre e considerando essa cotação, temos um dividend yield de 5,5%, o que fica superior a várias empresas da nossa bolsa. Então percebam a criação de valor da BBSE a partir dos dividendos. E aqui eu trouxe o modelo de Gordon para calcularmos o preço justo da ação. Então, aqui está a fórmula. Preço é igual a dividendo futuro dividido pela taxa requerida menos o crescimento dos dividendos. E para a taxa requerida, que é o rendimento mínimo que nós esperamos receber do investimento, eu peguei aqui a tabela com as taxas do Tesouro Direto e considerando o Tesouro IPCA, que rende acima da inflação, olhando aqui para os títulos, eu vou pegar o que está oferecendo a maior taxa de 7,63%, que é o Tesouro IPCA mais 2032. Eu poderia usar esse Tesouro IPCA mais com juros semestrais de 10 anos, 2037, mas eu quero ser conservador e irei pegar essa que está oferecendo maior taxa. Além disso, acrescentarei um prêmio de 3%, então minha taxa requerida será de 10,63%. Então, calculando o preço justo, temos aqui o dividendo estimado para o exercício de 2026 de 3,94, considerando essa taxa de 10,63% real acima da inflação e nominal, considerando uma inflação de 5,5% ao ano, a taxa nominal fica em 16,71%, o que acaba sendo uma taxa bem elevada. E no momento que eu estou gravando o vídeo, a Selic está em 14,50%, então essa taxa é bem elevada. Além disso, eu considerarei crescimento zero, ou seja, não considerarei crescimento dos dividendos. E nós vimos que o lucro da BBSE cresce numa taxa próxima a 10% ao ano. Então, para esse cálculo, eu estou sendo bastante exigente. Então, fazendo esse cálculo, dividendo projetado para o exercício de 2026 dividido pela taxa requerida menos o crescimento dos dividendos, que eu considerei zero. Então, temos um preço justo de 37,06. E no momento que eu estou gravando o vídeo, a cotação está em 34,45. Então, temos uma margem de segurança positiva em 7,58%. Então, note que mesmo com essas premissas exigentes, a BBSE ainda oferece uma margem positiva de segurança de 7,58%. Então, isso quer dizer, notavelmente, que a ação está barata. Outro ponto, esse gráfico eu retirei do site Investidor 10, que mostra a relação entre preço e lucro, o histórico da BBSE, e se olharmos aqui, este indicador está no seu menor patamar ao longo de 10 anos, em 7,27 vezes. E a média da empresa é de 10,98. Então, mais um indicador que mostra que a ação está barata nesses preços. E para finalizar, aqui está trechos da planilha A1, a planilha de projeções, preço teto e gestão de investimento. Então aqui estão as minhas estimativas que nós vimos anteriormente, lucro líquido por ação de 4,46, considerando um payout de 88,50%, dividendo projetado por ação, DPA, de 3,94, considerando o preço atual de 34,45, dividend yield acima de 11%.
E esses são apenas trechos da planilha, que conta com cerca de 40 empresas boas pagadoras de dividendos e que cabem na estratégia para quem quer viver de renda na aposentadoria. Além disso, tem também o radar do dividendo inteligente, onde você pode antecipar os anúncios das empresas e comprar as ações em preços mais atrativos, além do gerenciador de carteira. Então, seja assinante, teste por um mês, menos de R$1 por dia, e pode cancelar quando quiser. Tem preço teto e margem de segurança para todas as empresas da planilha. Eu irei deixar o link da planilha e os meus contatos na descrição do vídeo. Então, investidor, comentei aí os resultados da BBSE. Nós vimos que, apesar da queda esperada do lucro para esse ano, ainda a ação segue em preços atrativos e oferecendo um dividend yield bem atrativo. E já deixa aí no comentário, você é sócio da BBSE? Ela permanece no seu radar? Então curta o vídeo, se inscreva no canal porque eu vou fazer vários vídeos com novas projeções à medida que as empresas forem divulgando os seus resultados. Então, investidor, por esse vídeo é isso e tamo junto.